Allan Kardec nos adverte que o estudo de O Livro dos Médiuns, além de nos oferecer informações relativas ao fenômeno mediúnico, deve ter consequências morais. Ou seja, não basta estudar o Livro dos Médiuns para entender os vários tipos de médiuns, de mediunidades, ou apenas o mecanismo das comunicações. Esse é um viés da pesquisa de Allan Kardec. No entanto, Kardec verificou que a mediunidade como faculdade humana, ela precisa se aprimorar. E o aprimoramento dela dá-se com o aperfeiçoamento moral do indivíduo. Então, na verdade, Kardec estuda o fenômeno olhando a moral e as consequências comportamentais e psíquicas reacionais do indivíduo que trabalha na mediunidade. Então, o estudante da mediunidade precisa ir além do foco relativo ao estudo fenomênico para se ater às consequências daquilo que se estuda para a vida, para o cotidiano. E Kardec utiliza a palavra moral. E todas as vezes que Allan Kardec utiliza a palavra moral, ele tem como referencial Jesus. Porque esta foi a grande revelação que Kardec obteve do Espírito de Verdade e de toda a coorte de espíritos que coordenaram a codificação, que o Espiritismo tem o compromisso de reviver o Evangelho de Jesus. Por isso, a palavra moral está ligada aos ensinos morais de Jesus, que ele deixa bem claro na introdução de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita estaria ligada à moral do Cristo e não às questões sacramentais, teológicas, hermenêuticas, exegetas, não é? Daqueles que buscam o Cristo histórico, o Cristo temporal, o Cristo político. Kardec buscou ver o Cristo moral. Mas não para criar um misticismo ou uma teologia espírita, ou um dogma espírita. A moral enquanto capacidade humana de conviver bem consigo e com o próximo, na evolução natural do ser. Moral se referindo à ética, ao modo de refletir a vida, às reações que se possa ter diante das diversas situações da vida. Kardec não intentou criar uma moral específica espírita e nem um corpo doutrinário teológico espírita. Por isso é que o espiritismo não se enquadra como especificamente uma religião, uma vez que ele não tem rituais. Então, Cristo surge no espiritismo como grande referencial da humanidade no que se refere à moral, uma vez que as diversas interpretações têm costumado divergir enquanto a posição de Jesus, alguns, inclusive, doutrinariamente acreditando que o Cristo lhes pertence enquanto doutrina religiosa na humanidade. O Espiritismo transcende tudo isso. Por isso é que a palavra moral está ligada a um referencial de moral, Cristo. E aí é um referencial atemporal, porque não está ligado a uma época, nem a uma região, nem a uma sociedade, nem a uma cultura. É atemporal e transcende as diversas culturas, porque ele é transversal em todas as culturas. Amor numa cultura será sempre amor em qualquer outra cultura, em todos os tempos. Caridade, bondade,
benevolência, os valores chamados de virtudes humanas são comuns em todas as religiões, em todas as culturas que existiram, que existem e que existirão. Por isso é que a moral de Jesus, ela é atemporal, ela não é circunscrita. E quando a gente sai desse plano e a reduz para questões puramente religiosas, dogmáticas ou discussões teológicas, nós perdemos esse alcance de alta espiritualidade da presença do Cristo, o grande governador do planeta. Então, para entendermos a questão de Jesus relativo à mediunidade e, portanto, ao que Kardec dizia de moral, nós temos que compreender que Jesus marcou a humanidade e a dividiu, não somente em seus aspectos históricos, ou porque a sua existência impressionou as pessoas, ou porque a sua doutrina vem sendo propagada, mas porque a doutrina de Jesus é eminentemente lógica e a única resposta para a solução dos dramas humanos. Nós falamos muito do Jesus amor, mas a doutrina de Jesus, ela é evolucionista no que se refere à compreensão da própria existência na Terra. E veja que nós usamos a palavra evolucionista, porque Jesus evoluiu o pensamento da humanidade. Ele não revolucionou o pensamento de uma época, mas ele evoluiu. E no que toca à mediunidade, para nós compreendermos bem a importância dessa evolução no pensamento relativo à mediunidade que existia na humanidade à época, nós precisamos ver como era vista a mediunidade antes de Jesus. Antes do Cristo, não existia uma mediunidade ou uma prática mediúnica como nós a entendemos hoje, como relação nossa com seres que já desencarnaram, com pessoas que estão vivendo no mundo espiritual, convivendo conosco. Como nós entendemos no Espiritismo a mediunidade como ponte entre encarnados e desencarnados, mas que esses desencarnados são pessoas. Não era esse o entendimento antes de Jesus. Embora em todas as civilizações nós encontremos o chamado culto aos mortos, que na verdade não eram vistos como seres humanos, no sentido atual da expressão mediunidade. Então nós não podemos dizer que havia uma mediunidade antes de Jesus. Haviam fenômenos espíritas, não é? De intercâmbio com o plano astral, mas com o entendimento segundo a possibilidade psíquica daquele povo. Por exemplo, no Egito Antigo, havia a ideia clara da vida após a morte. As pessoas, inclusive, podiam voltar, mas como eles imaginavam o mundo espiritual? Havia um deus, Anubis, que conduzia os mortos depois da sepultura. Corpo humano, cabeça de chacal. E ali, quem cuidava do mundo dos mortos era uma deusa, a Ísis, que tinha um véu, que escondia a realidade que existia depois da morte. Eram deuses, não eram pessoas. E não havia um intercâmbio. E mesmo na questão da reencarnação, na visão egípcia, a pessoa voltava ao mesmo corpo. Por isso eles guardavam os pertences dos faraós e das pessoas e as mumificavam. Era a cultura, o que o povo podia entender de espiritualidade naquela época. Mas nós vamos ver na China também, na China milenar, o culto aos antepassados, em que se davam alimentos aos que já haviam partido para o mundo espiritual, que haviam morrido, depositavam-se flores. O culto aos mortos na China milenar era mística
E nesse sentido de que os mortos voltavam, inclusive, para beber e comer com os vivos na cara. Então não havia propriamente um intercâmbio mediúnico, mas um culto àquele que já havia morrido. Na Índia acontecia também algo semelhante, porque nós encontramos a existência dos faquires, que buscavam no controle físico das dores, das angústias, a alta espiritualidade ou nirvana, a ascensão espiritual. E o hinduísmo também falava das relações com o mundo espiritual, mas quem vivia no mundo espiritual não eram as almas dos homens que viveram na Terra. A mitologia védica mostra que existiam deuses Maya, Brahman, Krishna. Eram deuses que cuidavam dos destinos e das emoções, dos comportamentos do povo hindu. Não eram pessoas. Nós vamos ver na Grécia o Monte Olimpo, em que deuses ali coordenavam a vida dos mortais. Inclusive, alguns deuses chegavam a coabitar com pessoas humanas e terem filhos, como foi o caso de Hércules, que era filho de um deus e de uma mulher humana. No alto do Monte Olimpo, não viviam as almas das pessoas que já viveram na Terra, mas deuses. Deuses que eram, inclusive, cultuados, como o caso de Apolo, que foi considerado o maior dos deuses. E em Delfos foi erguido um templo a Apolo. E as pessoas iam ao templo de Delfos para conversar com Apolo. Mas como as pessoas conversavam com esse Deus? Não era diretamente com Apolo. Era através de uma cobra. O oráculo era uma cobra. Mas a cobra não falava. Então, quem é que interpretava a fala da cobra? Uma mulher, uma moça, uma jovem. A pitonisa. Pitonisa de Piton, cobra. Então, a pitonisa respondia, quando a pessoa fazia uma indagação a ela, uma pergunta, um rei, uma pessoa comum, ela transpunha aquela pergunta, quem respondia era Apolo através da cobra, da Piton. Por isso ela era a pitonisa. Ela não era uma médium, ela era um oráculo. Porque ali quem falava era o animal, não era propriamente um ser humano. Ela interpretava a fala da cobra. Nós vamos ver em Roma já o culto aos chamados deuses lares, que eram deuses menores, que poderiam até ser familiares do passado, mas eram divindades, não é? E nós vamos ver também ali, como aconteceu na Grécia, as pessoas tendo cada um os seus daimones, ou daimon. Sócrates tinha o seu daimon, que era aquele que lhe inspirava, com quem ele se confabulava ou tinha intuições. E não demônio, como a palavra é traduzida hoje, um ser perverso. O daimon de Sócrates lhe dava grandes orientações. Nós vamos ver até na Idade Média, essa ideia de daimon permaneceu. René Descartes tinha o seu daimon. O daimon de René Descartes, que foi o pai do positivismo, do qual se baseou Allan Kardec para codificar a doutrina, era chamado de um espírito de verdade. René Descartes tinha um daimon, assim como Sócrates tinha um daimon. Mas não eram pessoas, eram divindades. E aí nós vamos ver pelas mais diversas culturas, na América, na Europa, os xamãs, não é, os feiticeiros, que eram pessoas destacadas na sociedade para trazer a fala dos seres místicos que habitavam o mundo antinatural ou sobrenatural. E principalmente o povo hebreu, que inicia a sua jornada com um Deus lar, podemos dizer assim, um Deus doméstico, que era Jeová. Jeová era o Deus de uma família, né? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era de uma tribo. Essa tribo cresceu, se expandiu, e Jeová, que era um Deus particular, passou a ser um Deus
geral com quem Abraão falava e vários profetas falavam. Mas veja que até aí nós não temos a ideia exata de pessoas entrando em contato e orientando os mortais. Eram deuses. E o Deus Yahvé, ou Jeová, era um Deus guerreiro que protegia uma tribo. Não era o Deus de toda a humanidade, era o Deus belicoso, não é? Por isso que quando Jesus disse Pai Nosso, ele quebra um paradigma gravíssimo naquela sociedade. O Pai Nosso de Jesus representou uma evolução no pensamento da humanidade, porque já não era Jeová mais o Deus único e exclusivo de uma tribo. Era um pai, e era da humanidade inteira. Isso criou um constrangimento na sociedade de então, porque se pregava a supremacia de um povo sobre outro. E aí vem Jesus e fala, não, é um pai e é de todos, e nós somos irmãos. Não, nós não somos irmãos. Porque foi prometido a Abraão que a descendência dele dominaria a humanidade inteira. Agora você vem dizer que Deus é um pai e é de todo mundo? Então isso criou um desconforto. Por isso que Jesus evoluiu o pensamento, porque realmente é a realidade. O Deus tribal dos hebreus foi substituído ao longo do tempo pela ideia do Deus Pai. Embora ainda hoje, veja bem que todas essas culturas que eu mencionei, o Egito, a China, a Índia, a Grécia, nós ainda vamos encontrar resquícios dessas culturas, desses cultos que foram praticados milenarmente. Nós vamos ver na Índia e na China que eles ainda não superaram a ideia, não é, que se tem de mundo espiritual relativo aos deuses. São estados teológicos muito ligados a uma cultura que ainda não evoluiu, mostrando que a humanidade evolui lentamente, cada um segundo a sua própria possibilidade. Então, não foi só esse paradigma que Jesus venceu ou superou quando falou o Pai Nosso. Ele trouxe uma revolução, ou uma evolução, revolução porque ele criou um mal-estar, não é, naquele momento, principalmente junto ao farisaísmo, porque os discípulos de Jesus não foram revolucionários, eles evoluíram, buscaram cumprir o pensamento de Jesus, evoluindo, não é, transmitindo o pensamento do próprio Cristo. Mas em relação à mediunidade, 3 eventos representam a grande modificação que Jesus trouxe para a compreensão da vida espiritual e das realidades que nos aguardam depois da desencarnação. Eu vou destacar apenas 3, porque a passagem de Jesus, a vida de Jesus, ela é repleta de fenômenos mediúnicos. Mas um primeiro que nós podíamos destacar é a transfiguração. A transfiguração foi uma reunião mediúnica que aconteceu no alto do Monte Tabor, em que ele escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diante deles se materializam Moisés e Elias. Veja que Moisés e Elias eram pessoas que já tinham vivido e eram conhecidos pelo povo. Então, ali não estavam deuses, eram pessoas, eram seres humanos. Foi a primeira vez que na história da humanidade se vê seres humanos comunicando com os encarnados, através da mediunidade sublime de Jesus. Então aí quebrou um paradigma. Porque antes eram deuses, ou seres mitológicos, ou seres sobrenaturais. No alto do Tabor surgiram
pessoas que conversaram com Jesus. Isso foi realmente uma transformação profunda na compreensão do que representa o mundo espiritual. Ali vivem as almas daqueles que já viveram na Terra. O segundo evento que nós destacaríamos foi a materialização de Jesus aos apóstolos depois da crucificação, comumente chamado na Bíblia de ressurreição. Jesus se materializou por 40 dias. Logo depois que ele foi crucificado, ele se materializou e esteve em contato com os apóstolos. Muitas vezes em reuniões íntimas, a portas fechadas, ele se materializava e conversava. Foi aí que se iniciou o movimento de intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível. No Tabor, eles viram a realidade da vida após a morte. Na materialização diante dos apóstolos, começou o intercâmbio. Jesus se materializa e fala: a paz seja convosco. Jesus não trouxe nenhuma promessa, Jesus não fez nenhuma predição miraculosa, Jesus não profetizou, Jesus simplesmente apareceu para dizer: nós continuamos vivos e podemos nos comunicar. E só disse isso: a paz seja convosco. Não legou nenhum ensinamento excepcional. Ele mostrou, ele se exibiu. Foi a grande mensagem. O terceiro momento da vida de Jesus, da passagem, não é? Aí já não é da vida de Jesus especificamente. O terceiro evento que eu destaco está em Atos dos Apóstolos. Foi depois que Jesus se desmaterializou. Foi a festa judaica, que é um festival de colheita chamado Pentecostes, em que se comemora não só a colheita, mas também a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio. Não é? A festa judaica, essa Pentecostes, ela acontece, daí a palavra Pentecostes, 50 dias depois daquilo que nós chamamos atualmente da festa da Páscoa, né, que foi quando Jesus foi crucificado. Essa festa acontece 50 dias depois daquele evento da crucificação de Jesus, que foi nessa comemoração que o povo judeu faz da saída do povo hebreu do cativeiro. O que aconteceu? Jesus se desmaterializou, 10 dias depois aconteceu a festa do Pentecostes. E o que foi importante que aconteceu na festa do Pentecostes? Houve um fenômeno generalizado de xenoglossia, ou seja, os apóstolos entraram em transe e conversaram com as pessoas, os estrangeiros que estavam em Jerusalém. Eles não falaram línguas mortas, antigas, eles falaram a língua dos estrangeiros. Então eram línguas vivas, e se comunicaram. Foi um evento excepcional, porque foi um transe mais ou menos coletivo dos apóstolos, em que eles estavam altamente ligados a Jesus ainda. Veja que Jesus tinha se desmaterializado 10 dias antes. Então, naquele instante, nasceu, segundo o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a era da mediunidade. Foi aí que nasceu a era da mediunidade. Por quê? Porque os apóstolos não eram os profetas do povo hebreu, porque os profetas do povo hebreu não eram também médios, eram uma classe destacada da sociedade, eram, na verdade, porta-vozes de deuses, ou de Deus, para o povo. Mas naquele momento em que os discípulos entraram em transe, todos que não eram dessa casta de profetas entraram em transe e trouxeram informações do mundo espiritual para aquelas pessoas sob orientação de Jesus. Nasceu a era da mediunidade.
O que fez, inclusive, com que Pedro se recordasse de uma profecia de Joel. Nos últimos tempos, dizia a profecia de Joel, recordada por Pedro, que está lá em Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Ele se recorda dessa profecia para dizer, nesse instante se cumpriu a profecia. Só que, obviamente, ele estava se referindo ao Velho Testamento e utiliza a palavra profetizar. Na verdade, eles não estavam profetizando, eles estavam mediunizados. Não é? Porque a palavra profecia, ela é traduzida normalmente como quem prevê coisas do futuro. Mas os profetas, eles não só faziam profecias, eles não só diziam coisas que iriam acontecer. Como eu disse, eles eram porta-voz. Tanto é que a palavra, não é, em hebraico para profeta é nabi, que significa porta-voz, ou seja, é aquele que traz a palavra de Deus para o povo, e não somente aquele que faz previsões do futuro. Então, Pedro, ao se recordar dessa anotação de Joel, do profeta Joel, estava querendo dizer, daqui para frente, cumpriu-se e a mediunidade se espalhou para todo o povo. Tanto é que não somente os apóstolos de Jesus mais direto curavam, nós temos informações pelo próprio Jesus ali, quando um apóstolo chega para dizer, olha, mestre, tem alguém curando em teu nome. E não era do colégio apostólico. Jesus diz, não, quem não é contra nós é por nós. Porque a doutrina do Cristo já estava se expandindo e tinham pessoas que já estavam curando e orientando em nome dele, mesmo antes da crucificação, e que não era daquele pequeno grupo. Mas era isso que Jesus queria, a expansão. A mediunidade se popularizou. E Jesus tinha uma visão muito crítica em relação ao comportamento, inclusive, daqueles que se dispunham a servir a Deus ou de intermediário da espiritualidade perante o povo. Há um trecho na Bíblia que diz assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Fazer obra de iniquidade é dizer uma coisa e praticar outra. Jesus já chamava a atenção, e se nós fizermos uma releitura desse trecho com uma terminologia espírita, nós poderíamos ler dizendo assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, ou seja, não nos mediunizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio, ou seja, não doutrinamos os espíritos nas nossas reuniões mediúnicas? Não fizemos muitos milagres em teu nome, ou então não aplicamos muitos passes de cura em teu nome? E eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, todos vós que fazeis obras de iniquidade. Então veja que Jesus já chamava atenção para o médium que precisa não somente ter junto de si fenômeno, mas um comportamento compatível com a espiritualidade que ele pretenda representar. Naturalmente que depois de Jesus vem a Idade Média, vela todo esse conhecimento em torno de um dogmatismo teológico e político, e nós só vamos entender a palavra mediunidade com o Espiritismo e Allan Kardec. É aí que a palavra mediunidade passa a ter a conotação que nós temos agora. Porque antes nós não podemos falar em mediunidade, nós vamos falar em mediunismo, que é a prática mediúnica sem as orientações espíritas e nem a de Jesus. Então, antes de Jesus se praticava mediunismo. Depois de Jesus a palavra não foi utilizada,
e nós vamos utilizar a mediunidade só no espiritismo, mas o espiritismo buscando reviver o espírito da letra do Cristo, que seria esse trecho que eu li com expressões espíritas, para mostrar a responsabilidade do médium na atualidade em viver segundo aquilo que ele representa perante a espiritualidade, para que não haja conflito e mais tarde a sua consciência o cobrar, como menciona Jesus, quando ele diz, afastai-vos de mim, ou seja, sua mente está desvinculada do pensamento crístico, e você vai sofrer com isso. Mas já naquela época, em Atos dos Apóstolos, há um trecho muito interessante, que também fala muito a nós espíritas, que estamos buscando reviver os ensinamentos primitivos, mais puros de Jesus, sobretudo no ângulo da mediunidade, quando em Atos dos Apóstolos registra um evento muito curioso de um exorcismo. E na Bíblia é registrado como exorcistas itinerantes. Quer dizer, existiam pessoas que tentavam afastar espíritos e até iludir o povo, mas que faziam isso por conta própria, não tinham vínculo com Cristo, como aquele que eu acabei de mencionar, quem não é contra nós, quem é a favor de nós. Né? Existiam os exorcistas itinerantes, e um grupo deles, ou dois deles, vai conversar com um espírito, um obsessor. Na Bíblia registra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E deram uma surra nesses exorcistas itinerantes. Apanharam mesmo. O espírito ali, dominando o médium, obsidiado, agrediu. Porque ele não tinha força moral. Veja que o espírito ali, chamado indevidamente de demônio, porque não era demônio, era um espírito, não era bobo. Olha como ele diz, eu conheço Jesus. Sei muito bem quem é Paulo, porque a essa altura Paulo já estava no trabalho de messianato dele, divulgando o evangelho de Jesus. E você quem é? E deu-lhes uma surra. Ou seja, eles não tinham condições morais. Hoje a gente ainda os encontra. São médiums freelancer, nós podemos dizer assim, que trabalham aqui e acolá, exibindo-se mediunicamente, mas sem raízes. Vão ouvir mais cedo ou mais tarde. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Isso é um alerta. Porque o médium precisa se qualificar segundo os preceitos do Cristo. Ele precisa ter conexão com Cristo e não repetição dos ensinos do Cristo. É preciso que haja conexão psíquica, sintonia, e não pura verbalização. Por isso que os ensinamentos do Cristo nos conectam com planos superiores. Isso não se faz por mera repetição de palavras. É aí que nós, estudando a questão da moral, com referência em Jesus no Livro dos Médiuns, nós vamos ver Allan Kardec fazendo uma pergunta muito interessante para os espíritos, que se refere exatamente a esta questão dos exorcistas itinerantes. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Ou seja, a falta de moral ao lidar com o mundo dos espíritos, que você pode levar uma surra. Se não física, mas espiritual. Podem ficar obsidiados. Que acontece com muitos desses médiuns que não têm vínculos com instituições ou usam as instituições espíritas, que se dizem espíritas apenas para ganho pessoal e que acabam plenamente obsidiados e levando muitas pessoas à obsessão. Kardec faz a seguinte pergunta lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando ele estuda da influência moral do médium nas comunicações, no item 226, questão número 1. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Olha a pergunta de Kardec. Se moral tem alguma coisa a ver com a prática mediúnica?
E os espíritos respondem peremptoriamente: não. Prática mediúnica é uma coisa. Exercício da mediunidade sublimada é outra coisa. Porque a resposta é assim: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então quer dizer que eu posso ser um médium desprovido de moralidade? É o que mais tem. Eu posso ser um médium não espírita? É claro, porque nós vimos que a mediunidade é de todos os tempos e de todas as culturas. Então o espiritismo não criou a mediunidade. Aliás, quem criou a mediunidade e quem criou o espiritismo foram os espíritos e não foi Allan Kardec. Mas essa questão ela é muito instigante. Porque ele fala que, os espíritos dizem a Allan Kardec, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente da moral, e é uma grande verdade. Porque a faculdade mediúnica, ela é neutra, ela não é boa e nem má. Nós vamos entender a palavra faculdade se a substituirmos, como Emmanuel faz no livro Seara dos Médios, pela palavra sentido. Sentido. É um sentido, como ver, ouvir e falar. Então, um sentido como outro qualquer. A visão não é boa ou má. A visão permite que a alma perceba o plano físico. O aparelho visual, os neurônios aqui envolvidos, não é? O globo ocular, é apenas uma ferramenta para que a alma veja, quando está encarnada, o plano físico. Mas veja bem, quando a alma está desencarnada, ela também tem um corpo que é o perispírito. Nesse perispírito tem todos os órgãos que o corpo físico tem. Então a alma no mundo espiritual, de acordo com a sua evolução, ela depende também do aparelho visual no mundo espiritual para ver. O espírito no mundo espiritual tem fome, dependendo da sua categoria evolutiva, ele vê, ele sente cheiro. Porque, na verdade, o corpo físico reproduz o corpo espiritual. O perispírito é matriz do corpo físico. André Luiz chega a dizer que a glândula epífise pineal é a glândula da mediunidade, porque ela é que permite que a gente tome consciência das percepções mediúnicas. Então, a faculdade mediúnica é orgânica mesmo. Ela se radica no próprio perispírito, porque a pessoa, quando vai reencarnar, ela recebe um tratamento no perispírito para que, quando chegue aqui no plano físico, ela seja médium ostensiva. Agora, quem sente, quem pensa é a alma. O perispírito é um veículo, ele é matéria. Como o corpo físico é um veículo, é matéria. Na verdade, todos os potenciais estão na mente. Por isso é que a mediunidade está na mente. Mas ela depende de um veículo de manifestação, que no mundo espiritual é o perispírito, e aqui no plano físico é o corpo material. Porque nós temos médios também no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual há psicografia, lá no mundo espiritual há materialização. Veja no Nosso Lar, a primeira prece que André Luiz vai assistir na colônia Nosso Lar, ele chega no templo e descem flores, caem pétalas de rosas. O que era aquilo? Um fenômeno de materialização no mundo espiritual. Então, nós exercitamos a mediunidade no mundo espiritual. Tem videntes no mundo espiritual, que ajudam, inclusive, a ver a mente das outras pessoas. Tem transe no mundo espiritual. Doação de fluido ectoplasma. Significando que o perispírito, ele também é veículo da mediunidade no mundo espiritual, e não só no mundo físico. Você leia o final do livro Libertação, que você vai ver que um mentor, ele se senta numa cadeira e doa ectoplasma para que Matilde se materializasse e conversasse com Gregório, um grande obsessor. Matilde se materializa. Por quê? Porque hoje houve a doação de ectoplasma saída do perispírito de um espírito.
Então a mediunidade nos acompanha no mundo espiritual. Por isso é que ela é orgânica, mas ela é neutra. Ela vai ser boa ou má de acordo com a moralidade do indivíduo. E Kardec faz ainda uma outra pergunta. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. A gente ouve muito essa expressão, a mediunidade é um dom, né? E aí Kardec pergunta, por que então não constitui privilégio apenas dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas de a possuírem no mais alto grau e dela usa o mal? Tem gente que ganha dinheiro com a mediunidade, tem gente que vive da mediunidade, psicografa um livro de um espírito, vende e fica rico. Ou abre aí um consultório dentro da sua casa e começa a receber dinheiro e pessoas. Isso é o uso da mediunidade. Porque a faculdade, ela é inerente ao ser humano. Agora ele vai fazer o uso que quiser. E os espíritos superiores responderam a Allan Kardec. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura agradecer a Deus, pois há homens que são privados dela. Poderíeis igualmente perguntar por que se concede Deus vista, a visão, né? Boa a malfeitores. Então, todos os malfeitores deviam ser cegos para não fazer maldade. Não é assim. Deus oferece oportunidade igual a todos, inclusive da mediunidade. A pessoa vai fazer uso que ela quiser. Ela tem livre-arbítrio, mas vai responder. Por isso é que o médium precisa entender que as imperfeições morais são os grandes obstáculos para o franco e equilibrado exercício da mediunidade. Allan Kardec diz que as imperfeições morais dão acesso aos maus espíritos e o indivíduo fica obsidiado. E a obsessão é o maior obstáculo que se tem à prática mediúnica. Todo médium orgulhoso, diz Allan Kardec, deve ter as suas mensagens colocadas sob suspeição. Ele usa essa expressão. Por quê? Porque o médium orgulhoso não está secundado por espíritos bons. Então, médios que buscam o prestígio, a evidência dos grandes nomes, não é? Ou a notoriedade, agora que nós temos as redes sociais, grandes números de seguidores, isso gera grande perturbação. E Erasto, no livro dos Médiuns, há uma mensagem belíssima no capítulo em que ele estuda esse tema, no item 230, em que ele cria uma imagem. Ele diz que o pensamento dos espíritos superiores, quando atravessa a mente de um médium vicioso e desequilibrado, a mensagem sai imperfeita, porque é como se a mente da pessoa desequilibrada, do médium desequilibrado, fosse uma atmosfera nebulosa e a mensagem sai truncada. E aí ele fala uma coisa muito interessante, o espírito Erasto. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Ele faz essa observação porque naquela época Kardec não tinha os médiuns mais seguros, por isso ele testava, ele pesquisava, ele confrontava. Erasto faz uma observação, nós já não precisamos mais usar médiuns imperfeitos. Olha o que ele está dizendo, na atualidade, eles se afastam, porque eles não têm acesso, a mente está muito tumultuada. Então, o médium que queira trabalhar adequadamente na doutrina espírita, ele precisa de 3 elementos essenciais.
para elevar o seu padrão de sintonia e que a sua moral auxilie a melhor interpretação da mensagem mediúnica. Perseverança, estudo e disciplina. O médium precisa ser perseverante na prática da mediunidade e do bem. O médium deve insistir e persistir na tarefa. Porque tem gente que começa e para. Esse não deslancha na mediunidade. Não pode ficar preso aos primeiros obstáculos. Principalmente aos obstáculos interiores, da preguiça, do desânimo. Ele deve estudar, porque o estudo melhora a capacidade cognitiva e, portanto, interpretativa do pensamento dos espíritos. O estudo nos leva à fé raciocinada, o estudo nos permite compreender melhor o pensamento dos espíritos, porque ele melhora o meu entendimento acerca do mecanismo da mediunidade. E eles querem, os espíritos superiores, o nosso progresso. E nós precisamos ter disciplina. Disciplina é exatamente o comprometimento moral de transformação interior, um esforço permanente. Disciplina não é algo que se impõe. E eu não estou falando de disciplina de superfície, daquele que senta na reunião mediúnica, chega no horário, que fala baixo. Não é isso. A disciplina, no sentido que os espíritos dão à palavra, está ligada à moral, a uma transformação psíquica, psicológica em relação às dificuldades e aos dramas da vida. É preciso que o médium se assente sobre esse tripé: perseverança, estudo e disciplina. Porque se ele quiser alcançar a conexão com o Cristo e não ser um exorcista itinerante, ele precisa ter esses 3 elementos como foco e se tornar o grande motivo de preocupação do médium. Ele deve ter essa preocupação diária de perseverança, de estudo e de disciplina. Sair da ilusão de que ele é médium 2 horas por semana. Porque a mediunidade não se desliga como você não perde a capacidade de ver ou de ouvir. Você vai continuar ouvindo e vendo, acordado e dormindo. O médium precisa entender que se ele não se esforçar para melhorar as suas condições psíquicas, ele não conseguirá atingir a alta espiritualidade. Será sempre um médium imperfeito. Porque a perfeição é uma conquista. Mas nós podemos persegui-la e devemos, nesse esforço diário de autoburilamento. Nós devemos desenvolver piedade pelas pessoas. O médium deve ser piedoso. Porque a piedade é a base da humildade. Todo médium deve ser humilde. E o humilde muitas vezes nem se reconhece, para que ele chegue ao nível da caridade. Veja que Allan Kardec, no Evangelho, mostra um roteiro para se chegar na caridade. Para fazer caridade, eu primeiro preciso ser piedoso, ter dó das pessoas, dó dos animais, dó da natureza. Eu tenho que ter sentimento, sensibilidade com o próximo. Piedade pelos espíritos. E, com isso, eu vou ser humilde. E, sendo humilde, eu posso ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas, que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Se o médium não exercitar a caridade, ele não consegue a conexão, ele não se torna um intérprete adequado. É claro que cada médium vai ter uma possibilidade psíquica própria. Mas o Cristo surge no Espiritismo como referencial de trabalho exatamente porque é o nosso norte. Aquilo que a gente pode imaginar
de altitude espiritual. Os espíritos disseram isso a Allan Kardec. Eles que revelaram a presença de Jesus perante a humanidade, quando ele pergunta qual seria aquele que poderia ser o guia e modelo para a humanidade, os espíritos dizem Jesus. Isso não foi uma resposta mística, isso foi uma resposta lógica, porque a doutrina de Jesus é uma doutrina lógica. Pai Nosso, isso é lógico. O caso da mulher que ia ser apedrejada, todos nós conhecemos, foi pega em adultério. Jesus não mandou aqueles homens perdoar a mulher, não mandou que se descumprisse a lei mosaica, ele não falou, tenhamos pena dessa mulher, ele não falou nada disso. Ele chamou aqueles homens à lógica, à razão. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso foi lógica. Toda a doutrina de Jesus ela é lógica. O amai os vossos inimigos. Por que eu tenho que amar o meu inimigo? Porque somente através do amor eu me liberto. Isso é lógica, isso é estratégia de vida. Se eu quiser ficar vinculado a uma pessoa, eu que guarde o ódio. É um contrato que eu assino com ela que vai permanecer pela eternidade. A lógica do perdão aos inimigos é excepcional na doutrina de Cristo, porque ela melhora as nossas relações. Por isso que a moral de Jesus nos leva à fé raciocinada, ao bom senso de Kardec e à lógica nas nossas relações. Eu amo porque eu verifico que eu necessito progredir. Porque fora do progresso não há evolução, fora do estudo não há evolução, fora da caridade não há evolução. Então a figura de Jesus como referencial para todos os médios, segundo Emmanuel, Jesus deve ser a nossa maior preocupação. É interessante essa frase dele. Nós devemos ter Jesus na mente o tempo todo. Ele deve ser a nossa preocupação. Nesse sentido de ajuste nosso com ele, para que a gente não seja um médium itinerante por aí, não é? Um exorcista freelancer ou um exorcista itinerante, que vamos levar as surras pela mediunidade desequilibrada. Ou então ouvir dele, apartai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, prega uma coisa e fala outra. Por isso é que a doutrina de Cristo, ela merece a nossa conexão e não a pura repetição. Porque o médium precisa aprender a se disciplinar, a se educar, a se transformar. Muito obrigado pela oportunidade desse breve estudo sobre esse tema tão radioso, que é falar de Jesus, o grande centro e foco das nossas preocupações, segundo o Espírito Emmanuel. Muito obrigado, o Tassiano, a Grace, a esta instituição, pelo estudo. Nós que agradecemos, né, essas lindas palavras esclarecedoras. O Rony Valdo, ele fez uma pergunta e ao longo da preleção já foi respondida, e parabeniza a palestra. E a Rosane Nunes, ela faz a seguinte pergunta, Jacobson: como podemos entender o papel da obra de André Luiz na prática da reunião com Jesus, na prática da mediunidade com Jesus? Que pergunta mais interessante. Realmente, a obra de André Luiz constitui-se num grande manancial interpretativo da obra de Allan Kardec. André Luiz é um dos grandes intérpretes de O Livro dos Médiuns e de todas as obras da codificação. Veja que se eu estudo o Livro dos Médiuns, eu tenho um entendimento. Mas se eu estudo sozinho, eu vou perceber algumas coisas. Porque a minha capacidade, estou falando de mim mesmo, Jacobson, a minha capacidade intelectual, cognitiva, e mesmo formação cultural, ela me permite certos alcances. Hoje eu estou já perto dos 60 anos. Então é óbvio que a idade também nos ajuda a entender melhor Allan Kardec.
Diferente de quando eu comecei a estudar com os meus 16, 17 anos, em que eu não tinha nem experiência de vida ou estudos adicionais, culturais, que me davam a capacidade para entender Allan Kardec, e a gente já vinha estudando na Mocidade Espírita, desde essa idade, o Livro dos Espíritos. Então, nós tínhamos uma interpretação, muitas vezes, literal, superficial das questões do Livro dos Espíritos. Depois que a gente foi se familiarizando com a obra de André Luiz, de Emmanuel, de Ivone, do Divaldo, que são os grandes médios que trouxeram as maiores interpretações para a doutrina espírita, isso a gente leva um tempo para aprender, não é? Não é da noite para o dia, não é com uma leitura só, você tem que meditar. Aí com o tempo você vai entendendo mais. Mas isso acontece com qualquer filosofia. Se você pegar René Descartes, Immanuel Kant, ou qualquer outro filósofo exponencial na humanidade, você poderá ter uma capacidade de compreensão daquela obra. Mas se você estuda outros filósofos que interpretaram os pensamentos desses mestres, eles nos ajudam a entender o discurso do método e outras grandes obras do passado. Não é? Então, eu preciso de outros autores mais capacitados que me auxiliem a entender as filosofias humanas. A mesma coisa com a filosofia e doutrina dos espíritos. E veja que Kardec, já na sua época, fazia a interpretação das próprias obras. O que é a revista espírita? A revista espírita, se você estudar a revista espírita, você vai perceber que Kardec faz estudos dilatados de pequenos trechos do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno. Quer dizer, a revista espírita, nós podemos dizer que é Kardec interpretando Kardec, elucidando, trazendo mais fatos, mais argumentos, o que foi colocado lá na obra de forma sintética. Você encontra capítulos inteiros desdobrados ali na revista espírita. Foi o que aconteceu com André Luiz. Então, quando você estuda André Luiz, a sua capacidade interpretativa da obra da codificação se amplia. Veja que só o livro nos domínios da mediunidade é um curso de mediunidade. Ele revisita os vários fenômenos descritos por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, aí adicionando fenômenos, casos. E observemos uma coisa muito importante. Aksakov, Gabriel Delane, o próprio Leon Denis e os clássicos contemporâneos de Kardec, assim como o próprio Kardec na Revista Espírita, buscavam interpretar a obra da codificação. Mas eram pesquisadores, eram pessoas que olhavam a doutrina espírita da terra para o céu. Nós podemos dizer que com André Luiz é o céu olhando a doutrina para melhor ser entendida na terra. Então é um olhar completamente transcendente. Eu vou dar um exemplo. Se você estudar o livro Animismo e Espiritismo de Alexander Aksakov, você vai ver uma interpretação que ele dá sobre vários fenômenos mediúnicos. Se você ler Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, você vai ver que é o próprio Animismo e Espiritismo de Alexander Aksakov, estudado agora não da terra para o céu, mas do céu para a terra. As obras se completam. É impressionante. Assim como no Ernesto Bozano nós temos Enigmas de Psicometria, que nós temos um capítulo inteiro no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ajuda a entender o fenômeno da psicometria, que Bozano faz um estudo de pesquisa fenomenal, mas que André Luiz chega e coloca aquele alimento, aquele complemento dos espíritos que faltou a eles, não é? Por quê? Porque eles eram pesquisadores, eles estavam num momento, a humanidade precisava aguardar o momento certo. Então, estudar Emmanuel, André Luiz, estudar Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, nos ajudam a melhor interpretar e compreender o pensamento de Allan Kardec.
Obrigado, Jacobson. Eu não sei se dá tempo, né? Nosso horário já está estendendo e tem mais uma pergunta. Ainda dá tempo, Jacobson? De minha parte, sem problema. Então vamos à última pergunta do Alan. Por que o médium iniciante muitas vezes sintoniza mais facilmente com irmãos desencarnados inferiores, sofrendo com as sensações dessa sintonia? Por que a maior dificuldade de perceber os nossos amigos espirituais do bem? Porque um aluno do primário não pode exigir que um professor que tenha um pós-doutorado venha lhe ensinar as primeiras letras. A criança no primário, ela vai precisar de uma professora que fale a linguagem compatível com a possibilidade psíquica da idade dela para as primeiras letras do alfabeto. Não adianta eu colocar um catedrático numa sala de primário para dar uma palestra, porque não vai haver comunicação. As crianças não vão conseguir entender, não é porque elas são imperfeitas, é porque elas ainda não desenvolveram. Não há inferioridade na criança e nem no professor primário. O professor primário não tem menor qualidade do que o pós-graduado da grande universidade. Não. Cada um tem um papel. É muito diferente. Porque o professor primário não vai exercer o papel do pós-graduado e o pós-doutor não vai exercer o papel do professor primário. São papéis. Quando eu digo papéis, é porque cada um está colocado numa situação compatível com o trabalho que ele vai desempenhar. Tem professores pós-doutorados que não conseguiriam nunca ter a linguagem compatível para alfabetizar uma criança. Mas eles não são menores uns com os outros. Um não é menor que o outro. Cada um cumpre uma tarefa. É necessário que a criança se torne adulto e se desenvolva para lá na frente ela entender o professor universitário, o pós-doutorado, conforme seja o seu desenvolvimento. Então, eu não posso exigir que um benfeitor como Bezerra de Menezes, um Emmanuel, um André Luiz, venha desenvolver uma faculdade mediúnica de uma pessoa iniciante. Mas não quer dizer que aquele professor catedrático, pós-graduado, não esteja supervisionando as ações do professor primário, e muitas vezes é ele que estabelece as políticas educacionais. Aquele professor primário não está dando aula lá aleatoriamente. Ele está atendendo uma política de como alfabetizar. É a mesma coisa com a mediunidade. Espíritos inferiores vêm auxiliar o médium no desenvolvimento da mediunidade, mas eles não estão desamparados das grandes mentes que coordenam esse trabalho. Eu disse espírito inferior e não espírito mau, porque nem todo espírito inferior é mau. Nós temos pessoas desprovidas de maiores capacidades, que em relação a outras, talvez até cognitivo ou intelectualmente, sejam inferiores nessa questão de comparar superior com inferior. Mas o inferior não precisa ser mal. Então, não está atrelada a palavra inferior a mal. Não, ele simplesmente é um espírito que tem condições de auxiliar o médium nas suas primeiras letras, nos seus primeiros exercícios. Ele é um médium iniciante. Às vezes a gente vê médium que a primeira mensagem que a pessoa recebe é de Bezerra de Menezes. Mas o doutor Bezerra de Menezes tem um trabalho nacional no movimento espírita. Ele poderia? Poderia. Vir e psicografar pela primeira mensagem do médium iniciante que nunca trabalhou na mediunidade. Em tese, poderia. Mas ele poderia também, seria mais razoável, ele destacar alguém
que tenha tempo e condições de ficar ali ao lado do médium exercitando a faculdade. Eu vou dar uma sugestão para quem fez essa pergunta, que leia o livro Devassando o Invisível, de Ivone, o capítulo O Beletrista. Beletrista é o nome que a Ivone dá a um espírito que, por muito tempo, escreveu através da faculdade dela, inclusive ela até publicava, e ela nem percebia que estava sendo inspirada por esse espírito. Até que, quando a faculdade dela amadureceu, que ela começou a ver esse espírito. O espírito chegou para ela e falou para ela que queria escrever um livro. A Ivone era muito lúcida. Aí, quando ele narrou a história para ela, ela falou, olha, você vai desculpar, meu irmão, mas a sua história não tem nenhum valor moral, não tem nenhum conceito doutrinário, é uma história trivial, é uma história interessante, mas ela não passa do comum, e a literatura espírita não se presta apenas para trazer fatos desprovidos de maiores valores espirituais para a humanidade. Ela ficou envolvida com esse espírito muito tempo. Só que quando o espírito apareceu para ela, que apresentou o projeto livre, ela rejeitou, ficou aquele clima, ela não identificou bem o espírito, foi aí que lá na frente o Charles falou, olha, esse beletrista, ele está ligado a você desde que você começou a tarefa mediúnica. Foi ele que te desenvolveu. Ela teve uma surpresa tão grande porque ela achou que era um espírito qualquer que estava se aproximando dela para escrever um livro. Ele já psicografava através dela há muito tempo e ela não percebia. Esse caso é impressionante do beletrista. Ela acabou não publicando o livro dele, esse espírito acabou se esclarecendo, mas ele foi um grande auxiliar para ela no início, permitido pelo mentor dela, que era Charles, que era um auto-iniciado hindu, um espírito evoluído. Então, quem trabalha com os médiuns iniciantes são espíritos realmente comprometidos com essa tarefa, mas são espíritos bons, benévolos, que trazem mensagens simples. Isso não é demérito. Muito pelo contrário, são espíritos benevolentes que vêm auxiliar. Então, às vezes, a mensagem é simples, a mensagem, ela às vezes tem quebras, porque o médium ainda está treinando, ela não sai a ideia completa, mas o espírito pacienciosamente fica ao lado do médium, esperando que o médium vá aos poucos se desenvolvendo, como o professor primário espera com paciência que a criança aprenda as primeiras letras. Tassiano? Obrigado, meu irmão. Lindas, lindas palavras, né? Muito bem claro, muito oportuno. E só temos a agradecer, não é, Grace? Pois é, Tassiano, eu quero aproveitar, gente, o coração está assim, sereno. Olha, com certeza, Jacobson, se eu desencarnar essa noite, eu vou dar um trabalho danado para me pegar, porque eu estou bem ligadinha. Gente, Jacobson, você me permite uma coisa? Permitiu. É mostrar o livro. Olha aqui. Vocês estão vendo, gente? Olha aqui que lindo. Psicofonia na obra do André Luiz, Jacobson Trovão. Gente, nós estamos fazendo esse estudo aqui na Casa Espírita, da segunda-feira, às 20h30. Maravilhoso. O Jacobson prometeu que um dia ele vai estar nesse estudo com a gente. Não sei, né, Jacobson? Claro, tá, vamos marcar, com todo prazer. Vou participar. Então, é maravilhoso. Né? Psicografia na obra de André Luiz. Nós estamos aqui ó, degustando esse livro, com certeza. Vai demorar. É devagarinho que nós estamos estudando, viu? Bem devagarinho para aproveitar até as vírgulas. Obrigada, Jacob, por esse presente lindo, viu? Tá bom? E por sua presença também. Então, antes da prece de encerramento, que nós vamos pedir para o Jacobson proferir, apenas lembrando a todos que estão presentes aqui na nossa palestra, que semana que vem, quinta-feira da semana que vem, nós não teremos a palestra online e nenhuma atividade de estudo virtual na casa, por conta da jornada federativa, tá? Então, nós teremos, a próxima palestra será daqui 15 dias, 2 semanas, com a Marta Antunes, e convidamos todos para estarmos juntos novamente. Muito bem.
O mais agradecer é a presença de todos que nessa noite aí não estamos juntos fisicamente, mas em coração estamos bem próximos nesse momento. E para coroar esse sentimento de alegria, de amorosidade, nós pedimos ao nosso irmão Jacobson que profira a prece de encerramento. Agradecemos então a Jesus a oportunidade do estudo, do aprendizado, rogando a Ele que nos dê forças para perseguir esse ideal de melhoria interior, que muitas vezes fracassamos pela nossa infância espiritual, mas o nosso desejo é de servir da melhor maneira e no nosso aprimoramento. Nós queremos pedir também nesse instante para todos os lares que estão em sofrimento pelo nosso planeta. A dor do nosso vizinho tem repercutido nos nossos corações. E te imploramos, Senhor Jesus, e a Deus nosso Pai, o conforto e a saúde, a paz e a tranquilidade, para aqueles que deixaram a vida neste período de sofrimento, para aqueles que perderam os entes queridos, para aqueles que estão com enfermos nos lares, que estão intranquilos, com medo, com desesperança. Nós nunca te sentimos tão presente, Senhor Jesus. E a esses todos que sofrem, a todos que padecem, nós rogamos o vosso concurso. Desarrazoado seria dizer isso, porque sabemos que o Senhor já está olhando por nós. Mas sabemos que as nossas preces unidas, chegando a Ti, têm o vigor e chega com a certeza de que elas serão ouvidas e que se derrama sobre o planeta todos os instantes o bálsamo do Teu amor. Só resta nos agradecer na confiança do vosso amparo e dos benfeitores espirituais, para todos os lares que nos assistem e que nos assistirão. E dessa forma, formarmos-nos a grande família fraternal na humanidade. E que assim seja. Isso aí, agradecemos a todos, uma boa noite, né, Graça? Boa noite, meus amores, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, meu superior Jacobson. Que isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um grande abraço para todos. Muito tchau, obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nosso Simão de Pelotas, um grande abraço para vocês. Estamos juntos. Do Rio Grande do Norte também. Rio Grande do Norte, muita gente. Lá do Paraíso. Yes. Pessoal, muito obrigada. Pessoal de Formoso. Formoso, Araguaia. Olha que maravilha. Muito bom. Muito bem. O William também faz parte com a gente, nosso companheiro aqui da Casa Espírita, né? Verdade. Tá aí o Carlos, boa noite, boa noite. Eliana Bastos, boa noite. Priscilene, boa noite. Carmen, boa noite, querida. Elise, boa noite. Wendy's, Patrícia, boa noite. Boa noite, Tassiano. Boa noite, Graça, e graças a Deus, tudo ótimo, tudo certo, Graças né? a Deus, tudo certo. Graças a Deus. Boa noite. Espera só um pouquinho, Graça. Oi? Tá. Certo, beleza, pessoal, todo mundo saiu, só tá nós dois.
Não, foi só no finalzinho, já estava chegando nas perguntas, umas 5 pessoas pediram para entrar, aí eu neguei todas, né? Porque já no final, já era nas palestras e para evitar problemas, aquilo que a gente conversou. Então, só estou te falando que se alguém questionar que eu não permiti entrar, daí se pergunta que hora que você tentou. Se foi, por exemplo, 8h25, na verdade, 8h20 não é a hora de entrar, né? É o horário de entrar. Tá certo. Não, tá certinho. Vamos manter isso aí para não ter aquele problema. Para a gente evitar. Entrar faltando 5 minutos, não tem jeito. Tá então, isso eu pensei. Aí a pessoa pediu de novo, aí eu neguei, não deixei. E para evitar problemas, porque só aparece o nome, a gente não sabe se uma pessoa que está sabendo das informações ali ele ia entrar no horário certo. Quem está entrando no final, a gente não sabe o que é. Então, por isso que eu também não aceitei. Não, tá certinho. Ó, a Eumícia estava andando para lá e para cá de novo. Pois é. Eu liguei para ela, saí um pouquinho, liguei para ela. Falei, ó, você está com a câmera ligada. Eu acho que ela conseguiu, ainda voltou com a câmera ligada, aí ela desligou, graças a Deus. Não, que bom que ela aprendeu. Porque que acontece? O som, tem alguns momentos que eu vou lá e desligo. Agora a câmera não tem jeito, só tem jeito de remover a pessoa. Então, é verdade. Então tá, meu amigo, olha, foi maravilhoso. Ótimo. 50 pessoas que visitou 50 pessoas. Que coisa. Tassiano, coloca no grupo do Bezerra as pessoas que estiveram presentes em outros estados, para o pessoal começar da nossa casa, pouca gente. Pois então, impressionante. Nossa casa, nas outras tinha muita gente da nossa casa, nessa tinha pouquíssimo da nossa casa. Então, coloca lá, viu, Tassiano? Tanto que é importante. Mas Jacobson. Pois é. E a Marta Antunes vai estar aqui com a gente também, né? É verdade, nossa. Então tá, meu amigo, aí você faz esse papel lá que eu faço embaixo também, viu? Tá bom, tá ótimo. Dorme com Deus, não esquece de dar um abraço no Orlando, dorme com Deus. Tá bom, tchau, abraço, com Deus também. Tchau, tchau.